Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos têm escrito, dando resposta ao som deste livro. Este livro que temos estado a ler e estado a meditar sobre ele é a própria Bíblia, a Palavra de Deus. E ele é um livro que fala consigo, é um livro que tem falado comigo, tem falado com muitas outras pessoas. E por isso eu quero agradecer a todos aqueles que têm dado resposta até nós, têm feito chegar as suas considerações sobre este programa e aquilo que este livro lhe tem dito. Nos últimos programas nós temos visto como Jesus fala de assuntos altamente importantes para si e para mim, assuntos extremamente pertinentes e contemporâneos. Jesus falou sobre as relações interpessoais, a forma como o homem se deve relacionar com os outros, a atitude que nós devemos ter quando alguém nos ofende, quais os passos que nós devemos dar, como devemos perdoar os outros e por que devemos perdoar também os outros. Vimos ainda que na sequência e ligado com esta ideia do perdão, Jesus traz a consideração a questões ligadas com o divórcio e o casamento. E é necessário nós entendermos que as relações conjugais deveriam ser premiadas por esta atitude básica, que é a atitude do perdão, receber perdão e dar perdão. Se nós vivêssemos na nossa família este tipo de atitude em que quem é magoado vai ter com aquele que ofendeu e de alguma forma pede contas, e se não há entendimento nessa situação, chama alguém que pode ser um mediador, alguém que pode ser um conselheiro. Eu creio que muitas situações que alguns casais estão a viver poderiam ser bem diferentes. E nesse contexto ainda da vida familiar, Jesus traz à consideração a atitude que nós devemos ter com as crianças. É muito interessante ver que todo este contexto está ligado com a vida familiar. Muitas vezes nós separamos estas ideias que estão aqui nestes textos do Evangelho de São Mateus e tratamos-los de uma forma individual, não percebendo toda a ligação que eles têm uns com os outros. Jesus começa por falar sobre o perdão, começa por falar sobre o divórcio e agora vem e fala sobre a vida das crianças. Por isso Jesus diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, ele começa por dizer, logo ali naqueles versos primários, verso 14, por exemplo, diz Jesus: deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. É incrível olhar para o número de crianças que têm sido afastadas de seguir a Jesus Cristo por causa dos adultos. Nós adultos temos que ter alguma consideração e algum cuidado, porque Deus se preocupa muito com os pequeninos. E nós, como educadores, deveríamos ser os primeiros a estar preocupados com a educação dos nossos filhos, em seguir bem aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que Jesus ensina, pois os valores que Cristo ensina são, sem dúvida, valores importantíssimos para a vida em sociedade e para que a sociedade de amanhã possa ser um pouco melhor que a nossa de hoje. Jesus então deixa aqui claro a importância que ele dá às criancinhas, acima de tudo a importância que elas merecem. E devemos cuidar bem dos nossos filhos, devemos cuidar bem das crianças que cruzam connosco para que não as façamos desviar, enfim, de caminhos que poderiam ser diferentes para a sua vida. Ligado com esta ideia dos reinos dos céus, nos versos que se seguem, 16 e 17, chega um jovem e vem um jovem que vem com uma pergunta para Jesus Cristo. Diz o texto assim: eis que alguém aproximando-se de Jesus perguntou-lhe: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus está a falar com este jovem e claramente quer distinguir as coisas. No Evangelho de São Lucas, especialmente quando estudarmos, vamos aprofundar um pouco mais estas considerações aqui, mas quero deixar já uma chamada de atenção a alguns pontos que são levantados aqui nestas conversas que Jesus tem com o público e em particular com este jovem.
Notemos que este homem se aproxima de Jesus e ele chama Jesus de bom. E por que razão? Porque faria ele isso, dizer a Jesus que é bom? Jesus não aceitou este tratamento daquele jovem. Se ele considerasse de facto que Jesus era bom, estaria eventualmente a ter em consideração que Jesus era Deus. Mas se ele tivesse em consideração que Jesus era Deus, certamente ele não vinha com esta pergunta. Por isso, Jesus rejeita esta forma de abordagem deste jovem e por isso Jesus diz claramente que não há ninguém bom senão Deus. Porque é que ele se dirige a Jesus dessa forma? E o verso 18 diz assim: quais são então os mandamentos? Perguntou Jesus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Este jovem faz uma pergunta a Jesus Cristo acerca de como ele poderá alcançar a vida eterna. E Jesus coloca-lhe então a questão da lei de Moisés diante dele. E ele responde dizendo: tudo isso eu tenho observado, que me falta ainda. É óbvio que este jovem certamente deveria ter dificuldades em entender qual era a sua condição espiritual. Ele não estava a perceber a diferença entre praticar a letra da lei e entender o espírito da lei, aquilo que Deus queria que realmente ele vivesse no seu íntimo, no seu coração. Quando Deus dá leis para nós obedecermos, orientações para nós seguirmos, Ele quer que elas possam sair do nosso coração para o dia-a-dia, saiam da nossa motivação para o nosso dia-a-dia e não simplesmente o cumprir por cumprir de uma forma religiosa, cega, sem entender aquilo que estamos a fazer. Aliás, o próprio Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 13, é um livro fantástico, e o capítulo 13 é uma carta ao amor tremenda. Inclusive foi lida no funeral da princesa Diana, mas é uma carta de amor tremenda que Deus deixa registada nas Escrituras para nós, e lá diz que ainda que eu faça todas as coisas, se não tiver amor, de nada me serve. E basicamente Deus quer que nós possamos ter este amor no nosso coração, e ao agirmos dessa maneira devemos fazer baseado no amor. Por isso diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E ele diz: bem, tenho cumprido tudo, o que é que me falta ainda? E Jesus diz: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Se este jovem era de facto assim tão obediente à palavra de Deus, certamente ele não teria dificuldade em fazer o que Jesus lhe estava a sugerir. Vender os seus bens, já que ele amava o próximo como a si mesmo, já que ele se preocupava com os seus pais, já que ele era um homem que, não falhava nenhum dos mandamentos, Jesus deixou alguma coisa relativamente simples. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. Se quiseres vir, pois, após mim, diz Jesus, nega-te a ti mesmo, toma a cruz e siga-me. Este é o desafio de Jesus Cristo para cada um de nós. Se nós queremos seguir a Jesus Cristo com tudo o que temos, ficamos impedidos de o seguir. É necessário tomarmos a nossa cruz e podermos seguir Jesus no caminho que Ele nos propõe. Tendo, porém, o jovem, diz a palavra de Deus ainda em Mateus capítulo 19, tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu creio que na realidade este jovem rico não estava a entender que ele próprio não estava a praticar toda a lei de Moisés sequer. Se ele de facto amasse o próximo como a si mesmo, ele faria com facilidade o que Jesus lhe estava a propor, que era vender todos os seus bens e entregar aos que necessitavam, entregar àqueles que precisavam mais. Mas na realidade ele tinha o seu coração nas coisas que ele possuía. Era mais importante para ele os bens que ele tinha do que a vida eterna na realidade. Era até um homem, creio eu, este jovem rico, um homem religioso, um homem que procurava fazer as coisas de acordo, de alguma forma, com a palavra de Deus, desde que isso não implicasse com questões fundamentais para ele. E uma delas, sem dúvida alguma, era as suas propriedades e a sua riqueza. Então, no verso 23, vemos Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus Cristo está a falar aqui daqueles que têm de facto amor às riquezas. E nós hoje em dia cada vez mais vemos pessoas não só
pessoas que têm muito dinheiro, que têm amor à riqueza, mas até pessoas que têm classe média com amor à riqueza. E o ter passou a ser um valor muito importante para algumas pessoas. Hoje em dia verificamos que cada vez mais as pessoas se endividam para poder ter a última geração de telemóveis, o último carro, a última casa, poder ter o último grito da moda, e as pessoas vivem para ter. Quando Jesus e a proposta do cristianismo é uma vivência pelo ser. O mais importante é ser do que ter. E eu sei que este é um valor contrário à nossa sociedade. É um valor que provém de Jesus Cristo. E é um valor que os cristãos verdadeiros procuram seguir. Conheço algumas pessoas que até têm muita riqueza, no entanto eles não têm amor a essa riqueza, eles têm amor a Jesus Cristo. E aqui a questão não é tanto se a pessoa tem grandes quantidades de dinheiro no banco ou se tem pouca quantidade de dinheiro no banco. Aqui a questão é de facto o amor à riqueza. Enquanto que aquele que tem pouco provavelmente tem menos amor, mas cada vez mais esta situação está a mudar. E é necessário que a pessoa coloque o seu coração não nas coisas que tem, não nos bens materiais, não dependa a sua vida e a sua segurança dessas questões, mas possa depender inteiramente de Jesus Cristo. Eu cada vez vejo mais que muita gente, mesmo não tendo riquezas, detém esse amor ao dinheiro mais do que a pessoa de Jesus Cristo. Isso é que faz a diferença. Por isso Jesus Cristo disse que era difícil isso acontecer. Alguém que ama as riquezas a poder alcançar a vida eterna. E disse Jesus ainda mais: ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Creio que muita gente não vê aqui o sentido de humor de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus estava de alguma forma a ter um sentido de humor acerca da forma como abordou esta questão. E penso que há duas grandes hipóteses para esta frase de Jesus Cristo. Uma, de facto, alguns intérpretes dizem que o fundo da agulha era uma porta que existia na cidade de Jerusalém, em que os camelos não entravam, não passavam. A porta era demasiado pequena e só se os camelos se ajoelhassem poderiam passar por ela. De qualquer das formas, um camelo de joelhos não anda, então logo seria impossível o camelo entrar. Outros intérpretes dizem não, de facto aqui Jesus está a falar de uma agulha de costura, de uma agulha de cozer, e é aquele fundinho pequenino que quase dificilmente as pessoas têm condições de pôr a linha pelo buraco, quanto mais um camelo. É exatamente para ver a distância que pode estar alguém que ama as riquezas dos céus. É a mesma forma de eu pensar que um camelo poderia entrar então pelo fundo de uma agulha de cozer. Sejam elas quais forem a interpretação a dar a este texto que Jesus Cristo aqui dá, eu creio que a questão importante é que ninguém pode adquirir a vida eterna comprando essa vida eterna. Eu creio que era esse o sentido de Jesus ao falar desta forma. Ser rico ou ser pobre não é condição para entrar na vida eterna. Não é as riquezas que compram a salvação. Não são eu ter muito dinheiro ou eu ter pouco dinheiro que me faz ser mais aceitável aos olhos de Deus. O que me faz ser aceitável aos olhos de Deus é o sangue de Jesus Cristo e o facto de Cristo ter morrido por mim, ter ressuscitado ao terceiro dia e ter subido ao céu. Essa é a única forma pela qual eu me torno aceitável aos olhos de Deus. E o que Jesus está a querer dizer é que os ricos, por muito dinheiro que tenham, por muito dinheiro que possam dar, eles nunca comprarão a vida eterna. Quem conhece a história da cristandade talvez está lembrado que quando surge a reforma no século XVI, uma das razões era exatamente esta. É que havia alguém que andava propagando pela Europa, dizendo que se dessem muitas esmolas, então poderiam comprar um lugarzinho no céu. E Jesus contraria claramente esta ideia. Então as pessoas ricas, de facto, poderiam comprar muito espaço no céu, só que o céu não está à venda. A vida eterna não está à venda. E nós não podemos adquirir a vida eterna através da compra dos nossos bens, dando dinheiro para a igreja ou dando dinheiro para obras sociais. Isso não compra a vida eterna. A vida eterna adquire-se através da pessoa de Jesus Cristo, é oferta de Deus ao homem. Não há dinheiro nenhum neste mundo, ou sacrifício algum neste mundo, exceto do próprio Jesus Cristo, que pudesse fazer chegar ao homem a vida eterna. Quando os discípulos ouviram isto, eles ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode salvar-se?
Jesus respondeu e, fitando-lhe nos olhos, disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E este é o grande milagre que Deus opera na vida do homem. É que aquilo que é impossível a cada um de nós alcançar pelos nossos méritos, Jesus Cristo trouxe até nós de uma forma poderosa. Ele trouxe até nós para que nós pudéssemos viver essa vida através da pessoa de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo. E pela fé nós podemos receber essa dádiva de Deus. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus responde: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis com 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus, mais uma vez, fala da recompensa pelo trabalho realizado. Não está a falar da vida eterna, do adquirir a vida eterna, porque isso não tem preço. Mas uma vez a vida eterna alcançada, então aí podemos e devemos praticar as boas obras que Deus já preparou para nós praticarmos. É impossível ser cristão e não praticar boas obras. Mas uma pessoa pode não ser cristão e continuar a praticar boas obras. Portanto, é importante que entendamos isto. O facto de sermos cristãos é que nos faz levar a viver as boas obras. Alguém que diz ser cristão e não pratica boas obras, é possível que alguma coisa esteja mal na sua vida. Então deve analisá-la de novo. Mas um cristão tem necessariamente que viver de acordo com os princípios de Cristo. Senão dificilmente será um cristão. E é necessário que isso aconteça na sua vida. E Jesus desafia então os cristãos através dos próprios apóstolos, dizendo: não, aqueles que trabalham e que deixaram tudo, eles receberão sim a recompensa do seu trabalho. Todo aquele que tiver deixado de Jesus casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Jesus quer deixar claro a atitude que nós devemos ter ao entrar no reino dos céus. Devemos ter uma atitude de entregar tudo nas mãos de Deus, sabendo que é Ele quem controla, quem dirige, quem orienta as nossas vidas. E quando um cristão vive dessa forma, sendo responsável para com os outros, tendo uma atitude séria para com as suas coisas que lhe foram confiadas, certamente Deus vai lhe recompensar por isso. E este é um desafio de facto para os filhos de Deus. Infelizmente, às vezes as pessoas com essa atitude tornam-se desleixados. Alguns dizem: não, Deus vai confiar, Deus vai tratar, posso confiar em Deus. Então deixam tudo e, enfim, vão-se aproveitando de pessoas muitas vezes inocentes. Não é isso que Jesus está aqui a dizer. Devemos confiar sem dúvida em Deus, mas também devemos sentar, fazer planos e verificar se o desenvolvimento que estamos a ter, o projeto em que nos estamos envolvidos, terá ou não condições de ser desenvolvido. Então tínhamos que ter este equilíbrio, porque o ensino de Jesus mostra claramente que temos que ter este equilíbrio. Então em Mateus 20, verso 1, diz assim o texto: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhos para a sua vinha. Porém, muitos primeiros serão os últimos, disse Jesus no versículo anterior, do capítulo anterior. E agora Jesus vai ilustrar isso. O que é que Jesus está a querer dizer com esta expressão? Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. E Jesus traz uma história de trabalhadores, de uma seara, de uma vinha, que necessitava de trabalho, e então vem um senhor e contrata aqueles empregados ao dia para lhes pagar X salário por dia. E então, tendo ajustado, diz o texto ainda, com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador:
chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um denário. Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Jesus está a trazer uma parábola aos discípulos, mostrando exatamente a forma como as coisas acontecem no reino dos céus. O facto da pessoa trabalhar 1 só hora e Deus agir com bondade pode levantar algumas questões, mas no fundo o que Deus quer mostrar aqui é que Deus age com bondade para com o homem. Depois Jesus volta a subir a Jerusalém, encontramos agora no capítulo 20, verso 17. Chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. Jesus agora está indo para Jerusalém, onde morrerá na cruz. Vemos como ele age e compreende qual é a sua missão. Jesus não foi apanhado de surpresa, não foi sequer traído, diria mesmo, por Judas, no sentido que Jesus foi apanhado de surpresa ao Judas ao traí-lo. Não, Jesus sabia perfeitamente que ia morrer, ia ressuscitar e como seria isso feito. E os discípulos, no entanto, parecem quase insensíveis a essa situação e por isso acontece o que acontece nos versos seguintes. Então chegou-se a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pede-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podereis vós beber do cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por o meu Pai. Vemos que numa situação em que Jesus Cristo está a falar aos seus discípulos de algo tão importante como a sua morte e ressurreição, a preocupação dos discípulos é ter um lugar favorável no reino dos céus. Eles não estavam ainda a compreender o que Jesus Cristo estava a dizer. E isso eles iriam compreender mais tarde. E é isso que nós vamos ver nos próximos programas. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.